Então vamos lá, pessoal. Vamos continuar aqui. 15 minutinhos de atraso, mas a gente tenta recuperar. Também espero que todos fiquem ao final. A gente tem a mesa redonda. Então, tenho a palestra do Rômulo. Cadê o Rômulo? Depois ele chega aí. Então, eu vou falar hoje, agora, das 1001 possibilidades do Delphi. É um exercício de autoestima. A gente já vai começar a colocar aqui, depois eu vou fazer umas perguntas para vocês. Me reapresentando, então, meu nome é Wagner Landgraf. E aqui na comunidade Delphi, muitas vezes conhecido como Wagner da TMS. Falando em TMS aqui, eu represento a TMS Software, já vou falar um pouco mais dela aqui, mas só para eu já me situar, alguém aqui já ouviu falar da TMS Software? Conhece? Agora, o meu teste de interatividade da plateia, alguém já não conhece a TMS Software? Não está somando. Conhece? Não conhece? Beleza, tá bom, agora ficou bom. Obrigado, pessoal, prazer aí estar com vocês. Outra coisa que eu também estou fazendo aqui para eu entender um pouco mais vocês, nos outros dias, é perguntar o quanto de envolvimento vocês têm com Delphi. Né? A gente está aqui no Delphi na Estrada, 90% das pessoas trabalham com Delphi, obviamente, mas separei ali uma categoria A, que eu vou perguntar aqui, se alguém aqui não sabe o que é Delphi, não conhece, ou usou há muito tempo, mas não usa mais. Ok. Outra pergunta. Alguém aqui que usa Delphi, usa Delphis antigos, principalmente Delphi 7, mas só o Delphi 7. Não estou dizendo, pode ser que você tenha Delphi 7 e trabalhe com outros. Tem alguém aqui que está só no Delphi antigo? Delphi 7? Delphi XZ? Beleza. Delphi 12? Tá bom. Então, ó, essa é uma pergunta boa. Vou deixar aqui o QR Code desse site, já para vocês irem olhando aqui, que eu vou precisar dessa resposta, o site dá essa resposta. A primeira pergunta que a gente faz, quando a gente trabalha com Delphi, principalmente se a gente trabalha com Delphi, para quem trabalha com Delphi há muito tempo, é se o Delphi morreu. Né? É uma ferramenta, nós que trabalhamos com Delphi, se a gente aqui na área de TI, a gente chega alguém e fala, o que você trabalha com Delphi? Em muitos casos, a resposta é, não conheço, ou ainda existe Delphi, ou faz trocentos anos que eu não ouço falar de Delphi. Quem já ouviu essa resposta aqui? Ok, até bastante gente. Então, esse site responde essa primeira pergunta. Eu vou fazer 4 perguntas aqui nessa palestra. Esse site responde a primeira pergunta. Alguém conhece esse site aqui? isdelphidead.com, né? É uma pergunta em inglês, o delphimorreu.com. Alguém entrou no site aqui agora? Está respondido, né? Ele explica aí se o Delphi morreu ou não, e as razões, os motivos, ele faz um apanhado aí, se ele morreu ou não. Certo? O curioso desse site, não sei se dá para ver aí de trás, mas o domínio isdelphidead.com, ele foi registrado aqui, nessa setinha vermelha, em 23 de outubro de 2009. Então, não é um site que a gente fez por evento, não é um site recente. Essa discussão está sendo feita, ou essa questão foi levantada, há pelo menos 16 anos, né? Há mais do que isso. Então, o Delphi, como ferramenta de desenvolvimento, já estava sendo questionada há muito tempo, e eu acho que esse tempo que ele foi questionado aí mostra, na verdade, que o Delphi não vai morrer mais. Né? Depois de tanto tempo questionando, a gente está aqui. O objetivo dessa palestra é a gente ver o que o Delphi é capaz de fazer hoje. E acredito que não vai morrer mais, pelo menos não antes do que todo o resto. A gente está vendo aí inteligência artificial, tudo o que está acontecendo na área de programação. Eu acho mais fácil, se o Delphi morrer, acho mais fácil, não acho que ele vai morrer sozinho, é mais fácil que ele morra com todas as outras linguagens, porque alguma coisa vai mudar aí em 2, 3, 5, 10 anos, né, na parte de inteligência artificial. A gente não sabe o que vai acontecer na área de desenvolvimento, mas é mais fácil que morram todos juntos ou estaremos todos, o Delphi e todas as outras vivas. Aí. A segunda pergunta, já que o Delphi não morreu, como está escrito nesse site aí, é se o Delphi parou no tempo. Então eu perguntei aqui do Delphi 7, né? Quem programou com Delphi 7, mas se atualizou já, mas já programou com Delphi 7. Ok? Então. E aí,
muita gente que trabalha com os Delphis mais antigos, às vezes não conhece as possibilidades que existem com o Delphi hoje. Então, o que vem à mente quando a gente fala de Delphi? Principalmente a gente que é mais antigo na ferramenta. Aqui eu fiz uma brincadeira com imagens, tipo aquela expectativa e realidade, meme de internet que a gente vê do McDonald's lá, né? Expectativa, aquela foto do outdoor, aquele Big Mac, aquela alface fresquinha, aquele hambúrguer maravilhoso, aí você vai lá pedir o Big Mac e vem um negócio lá que parece que foi feito ontem, né? Metade da caixinha, a alface murcha e tudo mais. Então é uma brincadeira um pouco ao contrário, porque quando a gente fala em Delphi, a expectativa, a gente imagina, às vezes, alguma coisa nesse sentido aqui. Uma aplicação, o que é isso? Uma aplicação cliente-servidor, uma aplicação com uma cara de antiga, uma janela lá, estilo Windows XP, 98, 7, um PDV. E uma curiosidade desse evento é que eu fui lá, preparei essa palestra aqui, escolhi uma foto, pedi para um colega meu, um amigo meu, mandar uma foto, que eu sei que ele tinha uma coleção de fotos de sistemas antigos. Coloquei no primeiro dia lá em Porto Alegre, quando eu estava aqui apresentando, falando a mesma coisa que eu estou falando para vocês, alguém levantou a mão e falou, fui eu que fiz essa tela aí. Aí eu falei, aí primeiro dia, aí eu achei que ele estava me brincando, né? Aí ele falou, não, fui eu que fiz, eu e meu sócio, que está ali sentado ali, ali naquela ponta ali, fizemos essa tela aí em 2010, assim, assado, para não sei o quê. E aí, no final do dia, ali no grupo de WhatsApp, ele me mandou um áudio e falou, queria pedir para você manter essa tela, porque deixar lá nas suas apresentações. Eu falei, sério? Porque eu achei que você tinha se sentido ofendido e eu já estava tirando a tela aqui e procurando uma outra. Aí ele falou, não, deixa, porque é legal e tal. E aí, até em reconhecimento a ele inclusive é o Egon, ele tem aqui o GitHub dele, aqui do repositório dele, com uma biblioteca open source para integração com meios de pagamento. Um deles é o Multiplus, inclusive, que é o patrocinador desse evento. Então tá aí também, o Egon, de certa forma, agora virou patrocinador do Delphi na Estrada também. Outra coisa que vem à nossa mente, na parte do fonte, não só da aplicação, mas do fonte, é uma coisa nesse sentido aqui. Um data model com alguns queries. Não é de ninguém isso aqui não, né? Não peguei o fonte, um print no fonte de ninguém aqui. Até porque ninguém aqui fez isso na aplicação, né? Eu nunca fiz de colocar um monte de dataset em data model, ninguém aqui fez isso. Outra coisa que ninguém aqui fez, nem eu também, foi colocar query em data model, até está organizado, mas colocar query em form também, né? Ninguém fez isso também, colocar query em form. Mas é o que a gente lembra, né? O que a gente pensa, a gente acha que a aplicação em Delphi é uma gambiarra, é um espaguete, é uma coisa estranha, que não segue as melhores práticas. Mas isso não é verdade, né? A realidade é que a gente tem bons exemplos, inclusive, depois a gente vai passar o material no grupo para vocês. Todos os exemplos que eu estou mostrando aqui de cases, né? Isso aqui é uma palestra que mostra muitos cases. Eu coloquei a referência ali, são aplicações, ou SaaS, ou ferramentas que vocês podem baixar, ou testar um trial, ou se cadastrar para criar uma conta e tudo mais. Não são só prints soltos, não, tá? Todos isso aqui são ferramentas que, se vocês tiverem tempo e interesse, vocês podem testar e usar essas ferramentas que eu estou mostrando aqui. Então, tem o Delphi. Com o Delphi você pode criar aplicações legais e bonitas e funcionais e modernas para Windows, para Mac. Essa é uma versão Mac daquele outro programa, daquele slide anterior. É uma ferramenta para editar fontes. Um outro exemplo, você pode criar aplicativos iOS, no caso é um jogo aqui, para iPhone, e aplicações mobile, Android, entre outras coisas, que eu já vou mostrar. Esse aqui é um exemplo legal, porque é um jogo campo minado feito em Delphi, que está disponível no Google Play, como eu comentei, você pode baixar, instalar e jogar. Foi um concurso de um MVP que ele fez, de um embarcadeiro MVP, que ele ofereceu $500 para quem mandasse jogos minados, né, versões de jogos minados feitos em Delphi. O vencedor ganhou $500. Foi esse aqui, que foi um MVP brasileiro, Jacques Nascimento, que fez. E, novamente, está disponível no Google Play. E, nesse caso específico, tem, inclusive, todas as fontes no repositório GitHub. E o que é o Delphi hoje, então? Estou com o negócio na mão e estou apertando o computador. O que é o Delphi hoje? É uma ferramenta atual que, como a gente viu nos prints, tem suporte a várias plataformas, Windows, né? Eu fiz questão de colocar 4 slides de aplicações para 4 plataformas diferentes.
Windows, Mac, iOS, Android, além de outras plataformas como Linux, e além de web e além de outros tipos de aplicação. Não é só uma aplicação visual com um Edit, um Navigator e um Grid, mas jogos, servidores, integrações, APIs, job runners e um monte de outras coisas que você pode desenvolver. Ela tem recursos modernos de linguagem. É aquilo que eu tinha comentado, que eu falei, eu vou falar isso na minha palestra, sobre o que o Michael falou, que ele não suporta mais. O Fast Reports não atende mais o Delphi 7. O Delphi moderno tem uma série de recursos de linguagem, generics, métodos anônimos, class operators, record operators, class helpers, uma série de coisas que você pode até falar, primeiro que são muito úteis no seu desenvolvimento, mas mesmo que você, às vezes, não queira ou não saiba para que usar esses novos recursos, mesmo assim, esses novos recursos de linguagem permitem que os desenvolvedores de bibliotecas, sejam comerciais ou open source, desenvolvam essas bibliotecas para vocês, né? Facilita o desenvolvimento. Então, mesmo que você não faça uso de um recurso de métodos anônimos ou record operators, mas o Fast Reports faz, a TMS faz, e isso permite que a gente proveja, e outras ferramentas open source também, bibliotecas para as versões novas do Delphi, que no Delphi 7, ou Delphi antigo, ou um Delphi específico que não tem recurso de linguagem, isso não seja possível. E o Delphi está vibrante, há uma comunidade, tem esse evento aqui, esse evento é prova disso. Tem um ecossistema open source grande, isso é legal. O Delphi vem de uma época que desenvolvimento de software era uma coisa comercial, né? Ferramentas custavam, Oracle, né? Custava uma fortuna para você ter um banco de dados. Hoje você tem um Postgres que é muito mais avançado que era um Oracle, que é de graça. Então, e o Delphi tem um ecossistema de ferramentas open source. Esse último link aqui, é um repositório com uma lista de bibliotecas open source para Delphi. É um apanhado que alguém fez, não é definitivo, não inclui nem mesmo o projeto CBR ali. Quem conhece o projeto CBR? Outro patrocinador do Delphi na Estrada. Então, ele não está listado aí, para você ver como não é definitiva essa lista, mas é só um exemplo de que existem muitas opções em Delphi. Você acha uma biblioteca para fazer isso, para fazer aquilo, para fazer aquele outro, bem disponível. E você tem ecossistemas comerciais. Prometi desde o segundo dia que eu ia mudar esse nome de profissional para comercial, mas não tive tempo. Mas acho que é mais dizer ecossistema comercial, que além do open source, o Delphi também você tem bibliotecas comerciais, que vêm com código-fonte completo, você não está preso a ninguém, nem a nada, mas você tem uma empresa por trás que está ajudando, que está dando suporte, que está atualizando. Tá? E é isso que eu vou apresentar no próximo slide, que é o fato, a apresentação da TMS. Então, para quem não conhece, a TMS Software é uma empresa, assim como a Fast Reports, como a Dev Express ou outras, que foi comentado aqui, que fornece componentes e bibliotecas para Delphi no modelo comercial. Eu ia apresentar a TMS com textos, a TMS é isso, é isso, aquilo, mas eu resolvi fazer com imagens. Esse print aqui é um print do site da TMS no anos 2000. Eu peguei lá no um arquivo web lá, foi o print mais antigo que eu consegui achar, do ano 2000. Está na mesma categoria lá da tela do Egon lá, coisas antigas ali, com estilo que já parece que está desatualizado. E aqui você tem, por exemplo, vocês não conseguem ver aí, você tem aqui notícias, né, do site da TMS, você vai lá, 15 de junho de 2000, nova versão do TADV Edit, versão 1.6. Ou aqui, 13 de junho de 2000, atualização do T-Planner. T-Planner é um componente para criar calendários, por exemplo, na sua aplicação, visualmente. Versão 0.8 lançada, estava até meio em beta aí. E hoje, esse é o site da TMS, é um print recente, com o mesmo componente T-Planner. Está lá, ó, T-Planner, tem um print lá do componente e tudo mais. E aqui, por exemplo, é um print da tela de histórico de versões desse componente T-Planner. Então, o que essas imagens, qual é a mensagem que eu quero passar com essas imagens? Inclusive, aqui no T-Planner está escrito aqui, ó, versão 13.5, melhorias, blá, 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 melhorada performance ao mostrar o filtro, não sei o que, a data, lá no finalzinho, 30 de abril de 2025. Ou seja, em resumo, nesse componente específico, ele foi lançado em 2000, estava na versão 0.8 lá, e 30 de abril, depois de 25 anos, a TMS lançou um update 13 lá. E não é só recompilar para as versões novas do Delphi, não. É melhorias e melhorias e melhorias. Tá?
Então, é o que eu quis dizer também. Eu quero mostrar o suporte da TMS. O que eu quero dizer é o seguinte: quem em 2000 foi lá e comprou a TMS, comprou um T-Planner, e quando eu falo comprou, eu não estou querendo dizer pagou, eu quero dizer comprou no sentido de comprou a TMS, comprou a ideia, arriscou, dizer assim, não, eu vou usar os componentes, estão me salvando tempo, vou apostar na TMS, depois de 25 anos está com apoio nosso, né? Então é só para a gente falar um pouco assim também de ecossistemas comerciais. Uma história que eu contei ontem, que eu não tinha contado nos outros dias, um exemplo às vezes que a gente tem uma resistência. Uma vez um amigo meu me chamou pelo chat lá, já faz alguns anos, num sábado, e falou, viu, eu estou precisando, tenho esse programa aqui para baixar, para mexer com imagem, eu preciso que você me ajude a achar um crack dele aqui, uma chave. Aí eu falei, não vou fazer isso, tá louco, entrar em site, vai ficar vendo coisa pirata. Não, faz isso, eu fiz isso. Falei, era 4 horas da tarde. Falei, desde quando você está tentando craquear esse programa? Desde as 8 horas da manhã. Aí uma hora eu cheguei para ele e falei assim, quanto custa esse programa que você está tentando craquear? Ele falou, não sei. Aí ele foi lá no site, lá, olhou, olha lá quanto é. Ele olhou, custava $15 o programa que ele queria craquear. Então, assim, às vezes é uma resistência irracional que a gente tem, que esse meu amigo tem, falou, por que você não compra, paga os $15, você não vai arriscar ter um programa pirata, você vai ter suporte, vai ter um monte de coisa, vai ganhar, e o tempo que o programa vai te economizar, por causa de $15, você gastou um sábado inteiro tentando craquear. Então é uma coisa que não faz muito sentido, né? Eu vou passar rapidamente aqui, aliás, antes disso, outra coisa que eu fiz, rapidinho, como exercício, como uma brincadeira, isso aqui, se alguém me contradizer, eu vou concordar e eu vou falar que foi o ChatGPT, e foi mesmo. Eu pedi para o ChatGPT, assim, liste para mim todas as ferramentas de desenvolvimento de software que foram criadas, ferramentas ou bibliotecas, que foram criadas desde o ano 2000, aquela época do T-Planner lá, e que foram descontinuadas, ou que não tem mais suporte, ou que não são mais relevantes. E ele listou um monte de coisa aqui. Tá? Ontem, inclusive, foi o primeiro dia que alguém questionou, não, isso aí não é assim, isso aí não está tão descontinuado. Eu falei, tá bom, é só uma brincadeira, uma lista ChatGPT. Mas tem um monte de coisa conhecida aqui. Adobe Flash, Microsoft Silverlight, Microsoft Light Switch, Google Wave, PhoneGap, Cordova, Backbone, Angular 1, Bower, Grunts, Meteor. E ainda eu pedi coisas da Microsoft também, que eu vou passar aqui. Mas o que eu quero dizer? Primeiro, eu não quero dizer que uma coisa é melhor que a outra. Não estou dizendo aqui, o Delphi é melhor do que JavaScript ou C#, mas é mais para a gente refletir que, às vezes, a gente passa os nossos perrengues e a gente sempre acha que a grama do vizinho é mais verde. A gente vê todo mundo na internet botando vídeos bonitos, ou o cara desenvolvendo, e fala, não há um problema com essa outra ferramenta ou com esse outro ecossistema. E isso não é verdade. Todas as ferramentas têm dificuldades, têm problemas. E acho que o Delphi, e tanto o Delphi como quem usa TMS, por exemplo, o Fast Report está há 25 anos, não tem essa dificuldade de você chegar e falar, depois de 15 anos agora eles falam assim, não vou mais atualizar, se vira, ou na melhor das hipóteses tem uma versão nova que não é compatível e você vai ter que migrar tudo aí, porque a versão antiga a gente não vai dar mais suporte. Então, nesse ponto, no Delphi isso não existe, ou pelo menos é bem incomum. Então, falando um pouco dos componentes da TMS, a gente tem componentes visuais, como grids, kanbans, triviews, diagramas, questão de gráficos, de novo, tudo isso atualizado para várias plataformas, inclusive para a web. A gente tem gráficos gigante, a gente tem mapas, que eu vou mostrar daqui a pouco bem rapidinho em ação com inteligência artificial. Você pode marcar mapas, interagir com mapas, com uma série de serviços, não só com o Google Maps. Você tem conectividade, então se você quiser se conectar com Dropbox, Google Calendar, OneDrive, serviços de log, SendGrid, envio de e-mail, WhatsApp, Slack, YouTube, você tem essas opções. De novo, às vezes você pode, vou procurar uma aqui, uma biblioteca que está simples aqui, só para me comunicar com o Twilio lá no GitHub. Perfeito, mas aqui na TMS você tem todas e você tem o suporte, você tem as atualizações, se você assim precisar. Outra coisa bacana, TMS Flexel. Alguém conhece TMS Flexel aqui? Ninguém conhece TMS Flexel? O TMS Flexel é um Excel feito em Delphi, sem exageros. Ele, tirando a parte visual, né, não tem o editor do Excel visual, mas fora isso ele é um Excel. Você tem um componente lá, T-Excel, não é exatamente esse nome, né, mas para ilustrar,
T-Excel, que você abre um arquivo XLS e mexe com ele lá. Salva célula, valor de célula, gráfico, estilos, fórmulas, lambda, fórmulas de pivot table lá, que eu até esqueci o nome em português, pivot table, tudo, e ele faz os cálculos, digere e tudo mais. Então esse é um exemplo, como eu falei, um exemplo real de um site chamado Validador TIS, que trabalha na área de saúde. O que eles precisam fazer? Eles precisam gerar PDF de guia de plano de saúde. Aquelas que a gente está acostumado a ver, vai fazer uma consulta, vai fazer um exame de sangue, você vai lá, quem tem plano de saúde tem que preencher essas guias aqui, ou o médico te dá essas guias. Essas guias, elas são fornecidas pelos próprios, os modelos delas, pelos próprios planos de saúde, eles fornecem modelo dessas guias em arquivo Excel, para que, por exemplo, um funcionário do faturamento de um hospital possa baixar e preencher na mão, para gerar uma guia. O pessoal dessa empresa foi lá, baixou a guia em XLS, fez a integração com o banco de dados, porque você pode dinamizar, você pode pedir busque do banco e preencha os campos, repita, faça um mestre detalhe, repita registros aqui. Ele gera uma planilha XLS preenchida, exporta para o PDF e gerou. No caso desse aqui, facilitou e não precisou montar o relatório, o layout do relatório. Aqui é só um exemplo de como manipular o arquivo Excel via fonte Delphi. Outra coisa bacana, tenho aqui um outro case, nuvemfiscal.com.br. Alguém já ouviu falar da nuvem fiscal? Sim? A nuvem fiscal é um SaaS para que você, desenvolvedor, possa integrar com o teu sistema e usar a API deles para emitir documentos fiscais. Então, por exemplo, você quer gerar uma nota de serviço aqui em Fortaleza. Você vai lá, cria uma conta, você pode até, de novo, como eu comentei, você pode fazer isso até do seu celular agora. Você vai lá, cria uma conta, cria um token lá, com esse token você chama a API deles no endereço lá, http:/gerar nota de serviço, manda o JSON, sobe o certificado da empresa, né, para qual você quer gerar a nota, e ele vai gerar a nota para você. Você baixa o XML e baixa o PDF. Mas todo esse SaaS, todo esse stack foi feito em Delphi. A primeira parte, por exemplo, é essa parte de login. A tela de login ou a tela de criar uma conta, a tela de autenticação de 2 fatores, a parte de você criar um token para acessar a API, tudo isso aqui já está pronto, é uma das bibliotecas da TMS para quê? Para eles e para vocês fazerem o SSO, Single Login, Single Sign-On, que é você ter uma central de login para a sua aplicação. Por quê? Antigamente, né, você tinha lá a aplicação cliente-servidor, era você ir no banco, ver se o usuário e a senha estava igual lá e o cara logou. Mas aí, se você agora quer fazer uma aplicação mobile, uma aplicação web, para a pessoa logar no mesmo sistema, o certo, ou um caminho comum, é você mover a parte de login para um lugar centralizado e permitir que o seu usuário faça login nesse lugar centralizado, tanto se ele quiser entrar na aplicação Windows, ou pelo mobile, ou pelo web, certo? Isso é um padrão OAuth. Acho que até muitos de vocês já viram esse esquema de login para aplicação Windows, por exemplo. Tem muita aplicação que você vai lá, fazer login. Aí ele abre um browser para ir para o site do sistema, você loga lá, e aí depois que você faz o login, ele diz, agora você já logou, fecha essa aba para voltar para a aplicação. Aí você volta para a aplicação, ele já está logado, né? Quem que já viu esse workflow? Então, a TMS oferece, por exemplo, a nuvem fiscal utilizou toda essa parte pronta para você fazer esse login. Outra coisa também é a parte web, né? A TMS fornece ferramentas para você fazer a interface web em si. Aqueles prints da tela anterior era da própria biblioteca. Esse aqui foi o pessoal da nuvem fiscal que desenvolveu. Eles falaram, eu preciso de um front-end web para que os clientes possam cadastrar as empresas, subir certificado para poder emitir a nota. Eles foram lá e fizeram esse front-end web com o TMS Web Core, até para gerenciar a assinatura, para fazer a segunda via de boleto da assinatura deles e tudo mais. Outra coisa também é a própria API em si. Então, quem aqui faz servidores de aplicação API REST com Delphi? API REST, pessoal, API, servidor de aplicação, multicamadas. Ninguém faz, só isso faz multicamadas? Existem um monte de opções para você fazer multicamadas em Delphi. Mas aqui na TMS também tem a própria solução, que tem uma série de facilidades. No caso da nuvem fiscal, por exemplo, hoje eles estão emitindo milhões de notas por mês, tá? E eu sei, porque eu participo do projeto, a infra deles para emitir esses milhões de notas por mês, para ter clientes que criam contas ao seu bel prazer, se aparecer 20
200 clientes nesse final de semana, se quiserem se cadastrar, eles vão se cadastrar lá. Eles têm 2 máquinas AWS T3 Micro para atender hoje, no momento, com o volume que eles têm. Tá? Então, são 2 máquinas de 1 GB de RAM lá na AWS, que acho que deve custar $50, $60 por mês. Então, a ferramenta o Xdata, que é a ferramenta da TMS, ela também tem essa facilidade. Ela é leve e é muito estável. Esse caso são Windows. Não, são máquinas Windows. Ele usa o IIS por trás, no caso. Ele não usa o IND, né? Porque o IND não é muito estável. Então, ele usa o IIS por trás. Tá? E outras facilidades, por exemplo, essa documentação aqui, isso aqui é a documentação da API que eles oferecem para o cliente deles, para eles saberem como é que eu faço para emitir uma nota. Ah, você manda um JSON assim, 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 assado, com esses valores assim, 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 assado, para este endereço HTTP tal e tal, e esse campo significa isso, esse campo você pode ter esses valores. Toda essa documentação aqui, para vocês terem uma ideia, não é nem feita na mão, é gerada dinamicamente a partir da API. Então, com o Xdata, ele vai lá, cria a API dele, aqui, programa. A única coisa que ele faz a mais é botar alguns comentários aqui para detalhar em português o que aquela propriedade faz. Só com base no que ele fez de programação, o Xdata gera 100% da documentação dinamicamente. Não precisa nem apertar um botão do tipo gerar HTML. Já é um endpoint da API que gera essa documentação dinamicamente para o cliente final. Então, assim, são muitas possibilidades. Eu acho que que a gente pode fazer qualquer tipo de aplicação. Como eu falei, não é mais um aplicativo desktop ali, cliente-servidor. São aplicações visuais, mas são servidores. Não só servidores criados manualmente, mas servidores SaaS, né, Software as a Service. E, para finalizar, não podia faltar IA. Né? Então, quem está com Delphi, quem está com a TMS, a gente está à frente, está sempre atualizado, e a gente tem integração com IA também. Esse é um vídeo do Bruno, CEO da TMS, lá no site da TMS. É um exercício legal, ele está usando uma aplicação em Delphi para fazer uma brincadeira aqui. O integrador da TMS, ele integra com vários LLMs ali, né, o OpenAI, que é o ChatGPT, o Claude, o Grok, o Gemini. E ele fez uma brincadeira aqui, fez uma aplicação em Delphi, pedindo para uma delas fazer uma pergunta para outra. Então, o ChatGPT faz uma pergunta para o Claude, nem lembro se tinha um tema ou não. E aí ele programou de um jeito lá que o Claude responde e faz uma pergunta para o Perplexity. E assim por diante. No vídeo ele mostra essa brincadeira aí, vocês podem ver lá no canal da TMS. Mas é mais para mostrar a possibilidade que você tem de integrar uma aplicação Delphi de forma rápida e abstrata com serviços de IA. E a outra coisa ainda mais bacana é a questão do MCP. Alguém aqui já ouviu falar de MCP, Model Context Protocol? Só a pessoa que não conhece Delphi? Pô, aí, obrigado. Então, isso aqui é um print do site da Anthropic, do blog da Anthropic. A Anthropic é a fabricante do Claude, que é o concorrente do ChatGPT. Em novembro de 2024, ou seja, 6 meses atrás, 7 meses atrás, eles postaram lá, introduzindo o Model Context Protocol. O que é isso? O Model Context Protocol não é uma ferramenta, não é um serviço, não é um programa, é uma especificação. E é uma especificação para quê? Se você olhar lá no site do Model Context Protocol, eles tentam explicar, que é aquele texto selecionado ali, dizendo, pense no MCP, que é o Model Context Protocol, como se fosse uma porta USB de aplicações de inteligência artificial. A porta USB, a gente sabe, para quem trabalha há tempo suficiente, antigamente tinha uma série de conectores diferentes nos computadores, e o USB-C veio e padronizou. Ou USB, no caso, né? Padronizou até antes do C, tinha o USB-A. A proposta deles é que, com essa especificação, se todo mundo seguisse essa especificação, haveria uma forma mais fácil das IA se comunicarem. E aí, eles, no site deles lá, tem lá uma seção de What's New, o que há de novidades nessa especificação, e eles colocaram lá, ó, eu fiz seleções, dezembro de 2024, agora tem um SDK para Kotlin, para você poder, se você quiser seguir essa especificação, já tem um SDK para Kotlin. Fevereiro de 2025, lançado o SDK para Java. 3 de março de 2025, lançado o SDK para TypeScript. 24 de março, lançado o SDK para C#.
Então, 24 de março faz menos de 2 meses. Até 3 meses atrás, não tinha SDK para C#. Até porque a especificação não tem nem 7 meses. Dois dias depois do SDK para C# ser lançado, o Sam Altman, alguém sabe quem é o Sam Altman? Quem é? CEO da OpenAI, o dono do ChatGPT, simplificando, né? Ele tweetou, ou como inventou uma pessoa ontem, que fez um neologismo, ele, como é que era o nome? Xwizou, não sei como é que fala, que agora é o X, postou lá no X, as pessoas estão amando o MCP, e nós estamos animados em adicionar suporte nos nossos serviços. Disponível hoje, no nosso SDK para agentes de IA, suporte para MCP. 9 de abril, pouco mais de um mês, o Sundar Pichai, o CEO do Google, falou, estou gostando do feedback, o MCP é isso aí, e 2 horas depois, o chefe do setor de inteligência artificial do Google falou que o MCP é um bom protocolo e está rapidamente se tornando um padrão aberto para a era de agentes de IA. Então, o que eu quero dizer com isso? Primeiro, para a gente falar de MCP, que é um assunto legal, e para falar que a TMS também está possibilitando o SDK MCP para Delphi, para a gente não ficar atrás de ninguém. Já vou falar melhor o que é MCP, mas aqui eu vou mostrar o que ele pode fazer. Aqui ele está mostrando uma aplicação Delphi com aquele componente de mapas que eu comentei. Tá? Componente de mapas, que a partir do Delphi você pode lá chamar um marcadores.adicionar e criar um marcadorzinho no mapa, por exemplo. Né? A partir do Delphi você pode manipular o mapa. Ele está publicando um servidor MCP aqui para dizer para a inteligência artificial, olha, aqui nesse programa você tem uma opção de marcar coisas no mapa. Só me passa as coordenadas geográficas que eu marco aqui para você essa opção no mapa. E aí ele vai no client do Cloud, que é o ChatGPT da Anthropic, e coloca lá, faz uma pergunta para ele. Please, porque ele é um cara precavido e tem medo da Skynet, mostre-me no mapa, na França, todos os pontos onde tem patrimônio histórico da Unesco na França. O que o cliente vai fazer? Ele vai vir aqui, ele vai detectar que tem um servidor MCP na aplicação Delphi, ele vai dizer assim, ó, tem um lugar aqui que eu posso marcar coisas no mapa, posso usar, me dá permissão? Sim. E aí, ele que sabe, ou acha que sabe, os lugares que tem patrimônio histórico da Unesco na França, vai começar a marcar, usar a aplicação Delphi para efetivamente marcar esses pontos lá no mapa na aplicação Delphi. Tá? Outro exemplo. Aqui tem uma aplicação Delphi com um gráfico, com um chart da TMS. Ele fez a mesma coisa, publicou um servidor MCP dizendo assim, olha, aqui tem uma opção para você criar gráfico de pizza e aqui tem uma opção para você criar uma fatia da pizza. Só me passa o valor que eu crio para você. Ele foi lá, pediu para o Cloud, faça um gráfico de pizza das frutas mais preferidas das pessoas. E aí, de novo, o Cloud vai procurar ali e vai ver. Tem um tool aqui, tem uma ferramenta MCP para eu criar gráfico de pizza. Ele pergunta se pode usar, a gente dá permissão, e ele vai começar a criar ali. Até dá para ver aqui, ó. Ele pede a permissão, ó. O nome aqui, vocês não vão ver, é claro, mas é Add Pie Series, né? Que é o que ele colocou lá no programa em Delphi. Adicionar, o nome que ele pôs lá, adicionar gráfico de pizza. E aí ele vai começar a criar lá, através dessa comunicação. Essa comunicação é feita usando o padrão MCP. Que nesse exemplo está usando o Cloud, mas como a gente viu nos Twitter, nos posts ali, está ChatGPT há um mês, está no Gemini e, pelo que a gente está vendo, vai estar em qualquer lugar. Então é uma coisa assim que vai ser padrão para todo o recurso de inteligência artificial. Como último exemplo, ele criou um servidor MCP aqui dentro do Delphi, não na aplicação Delphi. Dentro do Delphi, ele criou uma BPL qualquer ali e publicou lá, olha, aqui dentro do Delphi eu tenho um servidor MCP que tem informações sobre os arquivos que estão na IDE. E aí ele pergunta lá, me mostre uma lista de projetos e arquivos que estão na IDE do Delphi. Ele vai lá, pede autorização e o Cloud responde, ó, tá aqui, ó, você tem esse projeto tal, que tem essas units, esse projeto tal, que tem essas outras units, o Delphi ID Server, que é a BPL. Acho que ele vai fazer até outra pergunta aqui.
ele vai pedir para ele criar uma unit. Cria uma unit assim assado. Vamos ver se vai dar tempo. Alguém tem uma pergunta enquanto ele cria a unit aqui? Adicione um arquivo no projeto ativo na IDE. Aí ele pede autorização. Aí ele falou, um novo arquivo foi adicionado com sucesso. Aí fala um monte de coisa ali. Ele criou lá, como ele não programou para criar numa pasta default e tal. Essa criação, quem fez foi a gente aqui em Delphi, né? Como criar o arquivo. A gente só disse para IA que tem uma opção de você criar arquivo. Daí ele criou até numa pasta diferente lá, mas está lá, criou um js.pass. Isso aqui é uma brincadeira, mas aí você vai começar a elaborar. Você vai começar a passar parâmetros, cria sim, cria com fonte assado. Então, assim, o que é o MCP? Até pouco tempo atrás, aliás, há muito tempo atrás, tipo coisa de 2 meses, a inteligência artificial, antigamente, era aquela coisa de você perguntar uma coisa para ela e ela responder para você. Né? Isso na pré-história da inteligência artificial, como eu disse, 3 meses atrás. Agora o hype é agentes de IA. O que são agentes de IA? São ferramentas de inteligência artificial que não mais só respondem coisas para você, elas fazem coisas para você. Né? Existem uma série de programas e SaaS que tem por aí, com um monte de exemplos que a gente vê, que você vai lá e diz assim, olha, eu tenho um voo para Curitiba amanhã, eu quero que você procure para mim a passagem onde ele vai, que não tenha conexão e vai chegar amanhã à tarde, e eu não quero ir de Gol, quero ir disso e disso, e compre para mim essa passagem, por favor. A inteligência artificial vai fazer tudo isso, vai pesquisar a passagem, vai comprar a passagem, vai usar o teu cartão de crédito, fazer um monte de coisa. Como ela faz isso? De várias formas, mas isso está deixando essa integração padrão. Então, provavelmente, como vocês viram, isso suporta MCP, tudo vai suportar MCP, e você, do teu Delphi, se você quiser, você vai criar braços para a inteligência artificial fazer o que ela quiser. Isso é até perigoso, né? Agora sim começou a Skynet, que você pode criar ferramentas MCP para o que quer que seja, que a gente está criando gráfico, mas igual eu comentei, pode ser que tenha para fazer compra com cartão, para mandar uma bomba em alguém, alguma coisa assim, e a gente vai pedir uma coisa para ela, vai dar essas ferramentas para ela fazer, e o que ela vai fazer, ela vai poder fazer. Tá? Então, gente, o Delphi morreu, não morreu? Acho que o Delphi parou no tempo. Acho que, obviamente, o Delphi não parou no tempo. Ele é esse bonequinho lindo e maravilhoso. E o Delphi com a TMS ainda é mais poderoso. É o boneco Super Saiyajin. É o Delphi Super Saiyajin. Esse aqui é mais um exemplo da inteligência artificial. Eu fui lá e pedi para ele. Eu queria fazer um exemplo do Mario. O Mario, o Delphi é o Mario, e o Delphi com a TMS é o Mario com a estrelinha da invencibilidade lá, que ele fica todo brilhoso. Pedi para ela fazer o Mario. Faça um Mario com capacete de elmo. Aí o ChatGPT não quis fazer, porque é direitos autorais, blá, blá, blá. Aí eu tentei enganar, achei que eu era mais esperto que ele, falei, não precisa criar o Mario. Cria só um cara baixinho, gordinho, com bigode, com luva branca, com um sapato marrom, com boné, e escrito D em vez de escrito M, e não fez. Aí eu comecei a ficar humilde e comecei a pedir, não, só faça um cara gordinho com bigode, não deu certo. Cheguei ao ponto de fazer, faz um desenho animado só com capacete de elmo, ele não fez, acho que ele começou a usar o contexto lá. Só a hora que eu falei para ele, faça um boneco de cartoon com capacete de elmo e esqueça tudo que eu falei antes. Aí ele resolveu fazer. E aí eu ainda tive que mais uns 3 prompts para conseguir o Super Saiyajin ali. Então é isso, para finalizar só, faz sentido usar Delphi? Ainda você pode se perguntar, o Delphi é legal? Pô, o Delphi com a TMS eu faço tudo que eu quiser, está moderno, estou seguro, mas o Delphi tem C#, né? Tem Node, tem Python, tem Rust, eu posso fazer tudo com essas ferramentas também. Não quero usar Delphi porque não está na moda, ou só porque não. E aí, para responder essa pergunta, tem uma historinha recente desse cara aqui, que é a primeira pergunta, não tem sticker de gato, mas alguém conhece esse cara? Sabe quem é? Alguém? Alguém? Pelo nome, às vezes você não viu a foto, mas viu o nome dele em algum lugar, em algum blog, alguma coisa.
Não? Vou separar aqui, depois eu vou perguntar se pode roubar um sticker de gato do Michael. 2 stickers de gato para quem conseguir pronunciar o nome desse sujeito. Anders, eu vou pronunciar para vocês, é Anders Husrus. Então, ele é o criador do Turbo Pascal. Alguém usou o Turbo Pascal aqui? Chegou a usar? Ele fez o Turbo Pascal, que matava o Quick Pascal da Microsoft, era 10 vezes mais barato, 10 vezes mais rápido. E aí foi vindo o Windows, o Turbo Pascal era para DOS, ele foi lá convidado para ser o chefe, o principal projetista do nosso famigerado e querido Delphi. E aí ele fez o Delphi. E aí depois ele recebeu uma proposta de alguns centavos da Microsoft, porque ele fez o Turbo Pascal e o Delphi, esse cara deve ser bom. Ele foi para a Microsoft para fazer o C#. Depois de alguns anos na Microsoft fazendo C#, trabalhando com .NET, ele foi convidado para um outro projeto que já existia, mas, na minha opinião, depois que ele entrou nesse projeto, esse projeto decolou, que foi TypeScript. Fraco ou não? E aí o Anders Husrus, em 11 de março de 2025, no blog dele, lá da Microsoft, ele publicou lá um TypeScript 10 vezes mais rápido, porque o compilador ou o transpilador do TypeScript era muito lento, porque ele falou, JavaScript é lento, TypeScript é JavaScript, é lento. Precisamos, está muito demorado para compilar. E ele anunciou, ele não falou o que vai fazer, ele anunciou. Temos um TypeScript 10 vezes mais rápido que vai ter na versão 7. Postou, colocou o vídeo do YouTube dele, e aí eu pergunto para vocês, se alguém viu isso aqui, e o que ele fez para deixar o TypeScript 10 vezes mais rápido. Ele voltou às origens e fez em Turbo Pascal, porque o Turbo Pascal era rápido. Em Delphi, acho que não, porque ele foi para a Microsoft, né, ele está na Microsoft. Ele vai usar C#. Ou, se ele está fazendo TypeScript, o mais sensato é que se o TypeScript está lento, vamos otimizar o TypeScript, que eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Deixo o transpilador mais rápido e, como eu melhorei o TypeScript, os clientes vão ter as aplicações dele mais rápido. O que ele fez? Sabe o que ele fez? Não, mas é quase. Microsoft está reescrevendo o TypeScript em Go. Estranho, né? Aí você imagina a reunião lá da Microsoft, do pessoal do TypeScript com o pessoal do .NET lá. Vou fazer em Go. Como assim? Você não vai fazer em C#? O que eles vão falar nos blogs da TMS quando o pessoal perguntar por que não fez em C#? O C# não é bom? O C# não é rápido? E aí, nos comentários, achei alguns comentários legais ali no vídeo do Anders. Um cara comentou lá, imagine você criar várias linguagens, mas ainda escolher uma diferente das que você criou para reescrever o seu compilador, simplesmente porque é a melhor tarefa, a melhor ferramenta para aquela tarefa. O cara até escreveu depois, Absolute Egoist Goat Move, quer dizer, uma jogada de um cara sensacional que não tem o mínimo de ego. E para a nossa diversão também, um outro cara chegou e falou assim, esse cara fundou quase minha existência inteira de programação. Assembler, Delphi, C#, Elixir, TypeScript. Obrigado, Anders. E aí, em resposta a esse comentário, o que acontece quando alguém fala de Delphi? O que a gente ouve? Delphi, no Suíça há 30 anos. Uau! Sempre tem alguém, até nos comentários da internet ali. Tá, pessoal, só uma historinha. Aqui é uma curiosidade. Esse aqui eu achei lá, aí eu, por curiosidade, eu fui no repositório do TypeScript Go, e no dia ali, 6 horas atrás, tinha um commit do Anders Husrus ali no repositório do TypeScript. Além de tudo, o desenvolvedor, o cara sai da área de desenvolvimento, mas o desenvolvedor não sai dele, né? Então, só para responder, faz sentido usar Delphi? Se for a ferramenta certa para o trabalho ser feito. A mensagem aqui é que, na minha opinião, ou minha sugestão, é que se for a ferramenta certa para o trabalho ser feito, independente do que falam, independente de outras questões. Se o Anders Husrus, na situação que ele está, com o que ele fez, escolheu o Go para fazer aquilo lá, não somos nós que vamos nos acanhar em usar qualquer ferramenta, caso ela seja adequada para isso e a gente possa fazer com a melhor
com a melhor eficiência. Essa é a mensagem que eu queria passar, pessoal. Muito obrigado.